Saudações Dux e Duqueses Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais um vídeo de mais questões mal resolvidas no Fluminense, claro, né? Se a gente não tivesse pouco problema, a gente tem mais problema ainda e mais problemas que eu vou ter que falar para vocês. Eu sei que eu tô falando sempre de problema, mas fazer o que, né? Tá acontecendo, não posso fazer nada. Então, sente na sua poltrona ou no seu sofá, deixe a cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem para falar é sobre essa matéria aqui. Fluminense pedirá a liberação de Alexander da seleção sub-20 nessa terça, informa o repórter. E bom, para quem não sabe, na convocação de Ramon Menezes pela seleção, o jogador foi chamado, né? O Ramon Menezes, para quem não sabe, ele não é apenas o técnico da seleção brasileira, mas também é o técnico da seleção brasileira sub-20. E realmente, um dos caras que mais jogaram pela seleção brasileira foi justamente o próprio Alexander. E bom, o Alexander hoje na seleção brasileira é um meio armador, o melhor meio armador da seleção brasileira que eu já vi por muito tempo. E com certeza ele iria ser chamado. Isso daí não é nem tipo, talvez não seja chamado, não. Ele ia ser chamado com toda certeza. E bom, para quem não sabe, diferentemente do comum, o que o técnico Ramon Menezes ele chama, só pra gente dar um exemplo, ele chama numa data que não precisa liberar, tá? Quer dizer, pode liberar o jogador pra continuar jogando no time. Que não é uma data FIFA, não é uma data de obrigação que o jogador é obrigado a jogar na seleção brasileira. E bom, é diante disso que justamente vem essa matéria de que pedirá a liberação de Alexander. E bom, vamos falar sobre essa situação, né? De Fluminense versus Brasil. E novamente, outra situação, né? Eu vou falar uma coisa que eu acho que tem que também ser válida ali. O André foi convocado e nem jogou. Perdeu tempo. Poderia ainda estar no Fluminense, poderia estar treinando no Fluminense, poderia não ter precisado viajar, poderia e viagem cansa o jogador, cansa realmente o jogador. E se é para realmente fazer isso com o jogador do Fluminense, na minha concepção dá mais combustível para não aceitar a liberação, não aceitar a ida do jogador para a seleção, sabe? É mostrar somente assim, cara, se for chamar, chama pra ser titular. Porque se for pra chamar por chamar, pra mim não concordo com isso. Entende? Então, a minha análise é o seguinte, sobre a situação toda de Fluminense e Brasil. Bom, não é um campeonato, ele não vai jogar um campeonato, vai jogar apenas amistosos realmente. O que é importante está mais pro final do ano, que é a Copa do Mundo Sub-20. E realmente já foi testado, já foi realmente ali, ó, degustado ali pelo Ramon Menezes. E já tem até a posição para esse jogador. Agora, fora disso, liberar, o que isso ajuda? Seleção sub-20 não ajuda em nada. Não ajuda nem a apontar, por exemplo, numa possível venda do Alexander no Work Permit. O Work Permit ele só pega justamente jogos oficiais dos times principais. Nem do sub-20 pega. Ou seja, o que isso ajuda o Fluminense? Nada. O que isso prejudica o Fluminense? Em tudo. Não ter jogador. E agora que
temos menos o Martinelli, mais ainda para não querer realmente o Alexander na seleção brasileira. Então, entre Fluminense e Brasil, prefiro o Fluminense. Quantos jogos fora, caso não libere, né? Caso a liberação não aconteça, né? Então, vai ficar contra o jogo contra os The Strongest, que é importantíssimo na Libertadores. Vai ficar de fora do jogo do Paysandu, no jogo de ida pelo menos. E vai ficar 2 jogos também importantes contra o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o América Mineiro, que são hoje times poderosos de Minas e Paraná. Ou seja, se ele já estava prejudicado, ele vai estar mais prejudicado ainda. Mais um motivo justamente de não permitir o jogador a saída dele. Antes de a gente continuar falando mais sobre isso, até vou aumentar aqui a tela para vocês. Faz tudo que está escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faça o tempo você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. E vamos comentar mais sobre? Vamos! Então, para quem não sabe, o Diniz ele foi expulso na primeira final do Carioca, né? Durante aquela confusão toda que eu não sabia quem era o expulso, que eu vi 2 cartões vermelhos. Eu falei assim, caraca, que 2 cartões vermelhos, ou seja, 2 jogadores do Fluminense foram expulsos. Não, é apenas um. O outro foi pro Fernando Diniz. E eu não gostei muito da postura do Fernando Diniz no momento do jogo, tá? Eu fiquei às vezes vendo como que ele tava e realmente não gostei. O que isso impacta no jogo de volta no Carioca? Isso impacta muito. Se a gente já tinha uma previsão de dificilmente ganhar sem o Diniz, é quase impossível. Só para você ter uma ideia, se a gente tinha, por exemplo, nível 7 de dificuldade para ganhar do Flamengo, para conseguir realmente levar essa taça sem o Diniz, é nível 9. Nada é impossível. Por isso que eu não coloco 10. Mas nada é impossível. Mas você vê justamente a situação toda. Como que impacta negativamente. Como que a situação que ele fez, que ele gerou, que pra mim é problemática, que tá errado. Deveria ser repensado nisso. Mas acontece. Só para fechar aqui, a análise sobre o ocorrido. Na minha concepção, expulsaria realmente o Diniz. Eu acho que um técnico não pode fazer o que ele fez. Só para você ter uma noção, eu quero que você tenha uma ideia sobre isso. O Diniz, ele ficou gritando com o árbitro. Ele ficou xingando o árbitro. Todo mundo vai assim, mas na súmula é só isso, sério que os jogadores, cara, a gente não sabe qual é a quantidade de xingamentos. Nem o próprio juiz sabe. Mas ele sabe justamente que foi muito xingamento do Diniz. É o que me parece na súmula. Sabe, uma coisa que reiteradamente eu venho falando aqui é o do descontrole emocional de Diniz. Mesmo ele sendo um psicólogo, ele tem constantes descontroles emocionais. Quando não acontece, quando está realmente em um dia ruim, o descontrole emocional dele faz com que ele realmente xingue muito o juiz. E realmente leve ele à expulsão. Esse foi um dos motivos justamente. Eu fiz um vídeo justamente sobre o que não faz. Por que, aí tem entre parênteses, não quero o Diniz no Fluminense. Falo sobre o porquê eu quero e do porquê eu não quero o Diniz. E um desses é o descontrole emocional. Que era pra ter o técnico assim. Enquanto eu vi o Vitor Pereira tranquilaço. Até mostrou a tela do Vitor Pereira tranquilaço. O Diniz estava totalmente revoltado com tudo. Realmente revoltado com tudo, não ajuda nada o Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o que você que curte, comente, compartilhe. E redes sociais de inscrição de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.